Vamos começar então o terceiro episódio do nosso podcast Resenha Bodybuilding e hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, um treinador que eu considero uma das pessoas e um dos treinadores mais inteligentes que a gente tem aqui no nosso estado, Gustavo Bosch. É um prazer. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que tu tem muito conteúdo para passar pra gente aqui. A gente tava debatendo aqui antes em off, né? Primeiro vamos começar falando um pouquinho, eu quero que tu conte um pouquinho da tua história como atleta, como treinador. Beleza, vamos lá então. Comecei a competir em 2014, com meus 19 anos. A primeira categoria que comecei foi a Body Shape, não sei se tu lembra. Body Shape, eu lembro. Body Shape acho que nem tem mais, existe, né? Cara, existe no Rio de Janeiro, na IFBB ainda tem, só no Rio de Janeiro. Era uma das federações mais fortes da categoria, né? Mas enfim, comecei a competir ali em 2014 na Body Shape, até ter sido campeão gaúcho em 2015. Aí 2015 para 2016 eu fiquei naquela transição para Men's Physique, né? Que eu tinha que ganhar um volume ainda. E de 2016 até 2018 eu fui competindo na Men's Physique. E aí me aposentei e aí que eu resolvi dar ênfase na minha carreira como treinador efetivamente, né? E como foi pra ti a experiência que tu teve como treinador? Tu consegue hoje passar alguma coisa disso? Tu acha isso importante na tua carreira hoje como treinador? Essa experiência que tu passou como atleta? É uma das coisas que eu digo para os meus mentorandos, né? Eu digo que todo profissional de educação física, profissional até da nutrição, ele deveria ao menos passar por um processo de preparação e sim competir para viver o dia D que a gente chama, né? Que é o dia da competição, o processo de desidratação, a pintura. Tem algumas coisas que até nos dão uma nostalgia, aquele cheirinho da tinta, né? Dá uma saudade. Cara, de chegar no campeonato e sentir aquele cheirinho de Protan. Exatamente. Bom. Então, porque a gente vai saber o que o atleta passou na pele, né? Então a gente sabe como conduzir coisas que se a gente não tivesse passado pela experiência, talvez a gente não teria essa propriedade para poder falar, ó, tu tem que fazer tal coisa, tu tem que fazer tal coisa. A hora de tu saber quando tu tem que pisar no acelerador ou quando tu tem que pisar no freio com o atleta, né? Então acho que é fundamental. Fundamental, também tem essa visão. E o programa de hoje então é como a postura afeta, tá, na simetria muscular. A gente sabe da importância da simetria, né, numa competição como o fisiculturismo, onde cada detalhe é de extrema importância, né? Então vamos falar um pouquinho aqui pro pessoal que tá acompanhando, né, essa parte, né, da importância, né, que tem na questão, na construção de um físico, né, Gustavo? A postura, às vezes o pessoal ainda tem um pouco de preconceito quando a gente fala essa palavra postura, principalmente o pessoal do bodybuilding, né? Tem um certo preconceito ainda. Mas vamos fugir um pouco da palavra postura, né? A gente tem que reorganizar a nossa estrutura corporal. Muitas vezes um atleta tá ali com uma deficiência no peitoral, a parte mais clavicular, ou quer expandir mais a dorsal, e a pessoa vai lá, ela até sabe o exercício que tem que ser feito, mas ela vai lá, faz e não melhora. Então tu que tem muito atleta, tu deve ter alguma experiência com isso já, né? Que tu vai lá, tu maceta, né? Tu martela o ponto fraco e, às vezes não muda nada. Não muda. Mas a gente tava falando antes aqui em off também, é uma coisa que, assim, muito atleta, fica um conselho meu, porque se tu falar pra um atleta, precisa comprar tal droga, ele dá um jeito de manhã, ele vai lá e compra pra tomar, né? Agora, se tu falar pra ele, tu precisa fazer uma liberação miofascial, tu precisa ajeitar essa tua postura, tua estrutura. Precisa alongar. Não. Tu entende? Isso é uma coisa que, assim, quando a gente fala em postura, a gente tem que melhorar a composição da nossa arquitetura muscular e articular. O que acontece? Se a gente tem uma escápula, aí o pessoal apavora de novo, né? Falou em escápula, meu Deus, que frescura, né? Mas quando a gente tem uma escápula funcionando fora do eixo mecânico dela, a musculatura não vai estar funcionando também. Então o que acontece? Aí fica um lado mais hipertrofiado, um lado menos, né? Justamente, aí tu fica com aquela assimetria. Então o que a gente vai fazer para corrigir isso?
Ah, é só fazer o exercício de forma correta. Não, infelizmente não é. Cara, e muita gente, tu tem que pegar um atleta, que às vezes o cara tá treinando há 10 anos e treinando há 10 anos da forma errada. E ele não consegue entender isso. Exatamente. Certo? Cara, o cara tá 10 anos ali batendo e não melhora. E sabe treinar bem, sabe Tem as força. execuções, tem força, mas aí tu pede, cara, vamos alongar. Não. Né? O pessoal muito da old school tem esse preconceito até. Nada contra, né? Mas eu também já falei, eu já tive esse preconceito que alongar antes do treino perdia força, que fazer mobilidade era frescura. Eu já falei isso. Só que eu tive que me desconstruir, porque, cara, eu li, eu estudei, eu botei na prática e vi, cara, isso realmente funciona. Tanto que eu boto atletas tu teve ali... que quebrar paradigmas, que a gente falou, se reconstruir, né? Buscar Justamente. algo, porque às vezes a gente busca algo e tu busca, mas ainda com aquele certo preconceito, né? Justamente. E mesmo assim, buscando já com aquele preconceito de cara, faz muito sentido. Porque assim, se tu tá com uma musculatura encurtada, ok, o músculo vai crescer, mas ele vai crescer só naquela posição que ele sabe trabalhar. Então, no momento que tu alonga um pouco mais, tu trabalha outras partes, outras fibras. Porque o que muita gente não sabe é que a gente consegue transformar tanto o tecido contrátil, ou seja, as fibras musculares, em tendão, que é onde liga o músculo no nosso osso, quanto transformar o tendão em tecido contrátil, fibra muscular. Presta atenção, gente. Detalhe muito, muito importante. É, justamente. O que acontece? A maioria dos homens tem aquele ombro curvado, né? Cara, Chega a fazer uma cifose, Tu né? vê muito bodybuilder assim, cara, o cara tem um peitoral hipertrofiado, mas ele é não muito aparenta encurtado. porque tá encurtado. Aí tu vai lá, alonga. Quando tu olha uma foto de antes e depois, cara, um peitoral alongado chama muito mais atenção. E ele vai hipertrofiar de uma forma melhor. E por consequência, como ele é um músculo antagônico que faz a ação da musculatura das costas, tu começa a desenvolver melhor a musculatura de costas. Então, às vezes, tipo, ó, tu vê, a gente fica batendo num ponto e às vezes o problema nem é aquele ponto. Né? Justamente. Isso acontece muito, eu percebo muito porque tem, muito se fala de dorsal hoje, né? Então, existem categorias, por exemplo, na Main Physique, 60% da nota é aquele mas não é só ter o V-Type, são preenchimentos. Né? Justamente. Quanto mais preenchimento, quanto mais musculosidade a pessoa conseguir colocar, mais detalhamento dentro daquela proporção, né? Ele vai ter vantagem. Né? E às vezes a pessoa não consegue ativar aquela musculatura, não é nem porque não sabe treinar, porque está treinando errado, é porque está com encurtamento, às vezes um detalhe no peitoral. Justamente. E aquele negócio, a própria dorsal também é um músculo que tende a ficar encurtado. Então, com o músculo encurtado, mesmo fazendo... Aí que tá... É outro detalhe que eu chamo muito a atenção do pessoal. Ah, eu sei que a amplitude completa é descer com a barra até aqui quase no peito. Tá, mas se tu não tem amplitude, se tu não tem flexibilidade na tua musculatura, tu vai compensar. Então não vai ser a tua dorsal que tá fazendo. Tu vai puxar esse movimento pro peitoral menor. Aí tu perde toda a ativação de musculatura de costas. Então tu vê muito bodybuilder seco, grande, mas não tem desenvolvimento de musculatura de costas. Tu vê as costas lisas do cara, tu não vê a divisão, né? Trapézios, romboides, dorsal, né? Em contrapartida, tem caras que tu vê, que eles chamam de árvore de Natal nas costas, né? Sai desde lá da lombar, aquela musculatura bem densa, bem cheia, né? Desde a parte baixa das costas, né? Que a gente vai preenchendo, aquele V é totalmente preenchido, né? Justamente, não só o Men's Physique, mas também o bodybuilder, o Classic Physique. Porque eu percebo muito... não só em atletas, às vezes a gente vê até uma pessoa na academia, tu também já deve ter visto, tu vê um cara com um braço muito grande e sem nada de costas. Aí tu vai olhar o treino desse cara, como é que é. Ele acaba treinando mais, fazendo mais força, mais bíceps no braço, e então tu imagina isso ao longo do tempo, né? O cara treina há 3, 4 anos, tu imagina como é que vai. Ele acaba hipertrofiando mais o braço e muito pouco as costas. Justo. E depois, pra corrigir essa assimetria, demora muito tempo. Muito tempo. É anos também, né? Anos também. É como eu sempre costumo dizer com a questão dos padrões alterados. Quanto mais tempo tu passa com um padrão alterado,
mais tempo tu vai levar para corrigir esse padrão alterado, não adianta, né? Vai ter que alongar, vai ter que fazer mobilidade, e isso é uma coisa que o pessoal devia se inspirar nos bodybuilders. Cara, Eduardo Correia, vamos citar outros caras aí fodas do meio aí. Eduardo Correia, Kai Greene, Rafa Brandão. Vamos pros nacionais aí. O próprio Ramon Dino. Os caras fazem mobilidade, os caras fazem flexibilidade. Eles fazem treino específico. Treino específico, meia hora antes do treino eles estão lá alongando, estão fazendo mobilidade. Por que isso vocês não se inspiram nesses atletas? Agora, fazer dieta que nem eles fazem, treinar que nem eles fazem, usar hormônio que nem eles usam, aí vocês se inspiram. Então, eu acho que a gente tem que se inspirar nas coisas certas e a gente trilhar um caminho para isso, né? A gente ter um parâmetro ou um padrão ouro que a gente quer chegar, mas a gente saber que a gente tem que começar de baixo, né? A gente tem que construir. E assim, Gustavo, eu considero, porque assim, qual que é a ideia do programa? Né? É aproximar quanto mais o amante da musculação, aquele cara que quer competir, que tem um sonho. Tu já foi assim lá atrás, tu sabe da dificuldade que era. Isso que tu morava, tipo, tu é de Caxias, tu sempre morou num centro grande, né? A gente aqui no interior já tinha um pouco mais de dificuldade, né? Então a gente quer trazer o máximo de informação correta, tá? Pra quem tá querendo começar, pra quem tá assistindo e quer se inserir no esporte, cara, comece da maneira certa, tá? Comece da maneira certa. E por isso que, cara, eu queria muito que tu viesse aqui e um dos primeiros programas fosse contigo, porque assim, ó, eu considero, tá, o treino o pilar mais importante na evolução do físico, tá? E, cara, a gente é amigo de anos, né? Até a gente fez um curso junto em 2019, acho que foi com o treinador do Eduardo Correia, com o Felipe, né? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, né? E, cara, assim, tu é um cara muito diferenciado nisso e tu já falava isso, eu lembro que tu me abriu muita visão. Quando eu comecei o trabalho com atletas, eu lembro que na época eu competia, eu tinha muita dificuldade de ganhar ombro. E eu lembro que, cara, tu foi uma das primeiras pessoas que me falou, cara, mas teu problema não tá, não. Porque eu me lembro que eu treinava, cara, treinava e não vinha. Dele, elevação lateral. Não, cara, eu fazia, sei, eu parei de contar quantas séries semanais eu fazia de ombro, porque já não, né? E, cara, um detalhe que tu me falou da postura, em questão de 2 meses, cara, eu melhorei. Lembro até que tinha te mandado uma foto, eu falei, olha o meu ombro como é que tá. Olha aí, né? Eu fiquei feliz, lembro. E, cara, então, tipo, te considero demais por tu me abriu a visão lá atrás, cara. Né? Porque hoje a gente falar de mobilidade, tipo, tá na moda, né? Sim. Agora só se fala em mobilidade. Cara, mas o Gustavo falava disso lá em 2016, né? Isso. Lá atrás, né? E provavelmente foi muito crucificado, né? Com certeza. Mas, né, hoje em dia a verdade tá aí agora, verdade, né? Tá aí, né? Então, por isso que é legal a ideia do programa é justamente isso, né? Passar a realidade, né, do esporte para quem tá querendo se inserir. Com certeza. E a gente sabe que como o fisiculturismo é um esporte de detalhe, né? Então, cara, cada detalhe que tu conseguir buscar num físico é de extrema importância e vai fazer a diferença pro atleta na hora do palco, né? Com certeza. Bodybuilding são mesmo minúcias de detalhe, né? Treinar dorsal, todo mundo sabe treinar. Treinar peitoral, todo mundo sabe treinar. Todo mundo sabe os exercícios que são precisos para tu desenvolver. Daqui a pouco, eu sei que um supino inclinado trabalha mais a porção clavicular do peitoral. Tá, mas o que tá acontecendo que tu tá treinando a vida inteira esse peitoral clavicular, ele não desenvolve? E não desenvolve. Né? O que tá acontecendo com o teu caso ali? Que tu treinou 40 séries semanais de elevação lateral para desenvolver esse teu deltoide e ele não foi pro lugar, né? Então são detalhezinhos que tu tem que saber, às vezes, a angulação de um exercício, tu mudar, ela vai trabalhar mais a porção proximal do teu deltoide, mais a porção distal. Então tu olha no teu físico num palco, pronto, seco, aí que tu vai ver onde é que tem que mudar os detalhezinhos. Isso que é o mais recompensador de um trabalho do treinador. Tu vê depois no próximo campeonato ele ter evoluído justamente aquele ponto. Porque, cara, e até hoje, tem muito treinador que não acredita nisso, sabe? Vamos dizer assim, eu sou muito minucioso na escolha dos exercícios no treino, tá? Até por isso que às vezes a gente faz algum trabalho em conjunto, tipo, faça parte da nutrição, a pessoa tem um treinador. Só que cada categoria tem a particularidade e às vezes tem treinadores que não vivem o esporte. Justo.
Então, tu sabe que o atleta tem que melhorar aquele determinado ponto, né? E tu olha o treino do cara, não tem nada para aquilo. Né? Então, é complicado, né? Mas em compensação, um protocolo hormonal tem tudo, não. né? Uhum. Preciso melhorar costas. Hormônio. Né? O último recurso que a pessoa vai buscar é tentar melhorar algo no treino, né? Justamente, a gente via isso nos atletas da old school, né? Tem muito exemplo negativo, mas acho que a principal mensagem que a galera da old school, principalmente o Arnold, cara, que é o ídolo de 99%, toda uma geração, né? acho, né? Cara, o Arnold era assim, eu preciso melhorar minha panturrilha. Pô, eu conheço um cara lá na Europa que tem uma panturrilha gigante, bem desenhada e tal, vou lá aprender com aquele cara. Uhum. Só que ele ia aprender sobre o treino. Ele ia lá aprender como fazer panturrilha de tal forma que ia desenvolver mais a parte medial, mais a parte lateral, o sólio. E isso que foi acabando se perdendo com esse avançar da internet, né? Porque a gente tem acesso a muita informação e às vezes a gente vê uns Zés aí que não sabem porcaria nenhuma. Falando... Mas tem hype, né? Tem o hype, são conhecidos. E aí daqui a pouco eles falam porque acabaram criando essa autoridade com o público e não é assim que funciona. A gente vê muito doutor aí do esporte falando besteira, não vamos citar nomes, né? Mas muito doutor se metendo na musculação, se metendo na nutrição e falando abobrinha. E o pessoal leva como verdade porque o cara é uma referência. O cara é grande. Pô, então se ele tá falando o cara é grande, ele sabe, né? O que ele falou é lei. Né? Então, vai o Gustavo ali, um men's physique um pouquinho maior agora, ou um cara de 100 quilos, 1,90 m, né? Que é doutor do esporte, falar, pô, eu vou confiar no cara que é gigante, é doutor do esporte, né? Com certeza, né? Sempre tem mais respaldo, né? Exatamente. Então, estamos chegando agora aqui no final do primeiro bloco e fiquem ligados que daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do nosso querido Gustavo. Loja Iacumana, vestuário feminino, masculino, acessórios e calçados. Uma loja com qualidade e marcas exclusivas em um ambiente único e encantador. Iacumana, a melhor compra com a melhor qualidade. Em Nova Prata, siga nosso Instagram, @loja Iacumana. A fisioterapeuta integrativa Sheila Brandalize Pellegrini e sua equipe lhe esperam para guiá-los com atendimento personalizado que se adapta às suas necessidades. Utilizamos diversas técnicas que intervêm em aspectos emocionais, mentais e físicos do paciente. Entre elas, a microfisioterapia e a fotobiomodulação. O Pilates para a saúde mental e física, aliada à postura, flexibilidade, equilíbrio e muito mais. Seu caminho para uma vida mais saudável e equilibrada começa aqui. Container Gastrobar é muito mais que um restaurante. Aqui servimos pratos feitos na hora com qualidade, ingredientes selecionados e minimamente processados, além de cardápio com pratos vegetarianos, veganos, sem lactose e sem glúten. Siga-nos em @Container Gastrobar. Solicite informações pelo WhatsApp 549 9612 9155. Atendimento de segundas a sextas-feiras ao meio-dia e de quartas a domingos à noite. Gold Center Academia tem a você também uma franquia de sucesso. A Gold Center Fit está preparada esperando você, investidor. Venha conhecer nossas propostas e não deixe de fazer parte da Academia Premium com preço de Low Quest. Nós da Farmácia Fórmula Central contamos com arrojado espaço físico, laboratórios de altíssima qualidade e equipe especializada para atender com excelência o nosso cliente. Trabalhamos com uma infinidade de ativos, sejam eles para suplementação, consultoria fitness e nutricional. Enviamos para todo o Brasil. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp e redes sociais. Então, pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a individualização de cada treino, Gustavo. Como que tu faz essa parte da individualização? Tu faz por grau de treinamento da pessoa, por assimetrias? Dá uma breve explicação para quem está assistindo como é que tu trabalha a questão da individualização. Bom, individualização, como já diz a própria palavra, né, é muito individual.
Tanto... A individualização é muito individual. Chega a ser redundante, né? Mas aqui o que acontece? Em off-season a gente faz tal coisa. Em processo de cutting a gente faz outra. Não tem um protocolo. Um protocolo, não tem uma receita de bolo, né? A gente vai trabalhar conforme a necessidade do nosso atleta, né? Ou do nosso cliente, enfim. A gente não trabalha só com atletas, né? Mas a gente vai trabalhar conforme a prioridade muscular. Uma regra básica que a gente tem é trabalhar conforme a nossa prioridade de desenvolvimento, certo? Então, a nossa atleta wellness precisa priorizar o glúteo. Então, a gente vai fazer toda a periodização pensando no glúteo dela que tem que melhorar. Então, a gente vai botar o treino de coxa com ênfase em glúteo na segunda-feira, que geralmente é onde ela tem mais aporte calórico, ela tá mais descansada do fim de semana, que geralmente é onde a gente faz o descanso absoluto ali no domingo, né? Então a gente vai priorizar, fazer onde a gente tem mais reserva energética, mais glicogênio muscular estocado, para priorizar aquela musculatura, e depois quem precisa vir depois, vem depois. Não tem bem um padrão, mas o músculo que tem que ser desenvolvido prioritariamente vai vir primeiro. Agora, divisão muscular, quantas séries vai fazer, se é mais ou menos, isso é muito individual. Porque tem atletas que não treinam braço, por exemplo, teriam que treinar só ombro. Porque, por exemplo, o Eduardo tem um ombro que precisa melhorar, mas ele tem um braço muito bom. Putz, se eu continuar melhorando o braço dele, que já é um ponto forte, o ombro vai ficar sempre pra trás. Vai ficar sempre pra trás. Porque... Cara, e às vezes é muito difícil deles entenderem isso, né? Quando o treinador tá fazendo o treino, ele analisa todo o contexto. Então, às vezes, eles perguntam, e se eu treinar tal dia, se eu treinar... Vamos dizer, eles querem mudar a periodização. Se eu treinar, vai fazer diferença? Vai. E muita. Né? Então, isso que às vezes é difícil de fazer até atletas, cara. Que o atleta, eu penso que seria alguém que seria fácil de fazer entender. Às vezes são os mais difíceis, sabe? Acabam até treinando escondido. Aí que tá. Esse é um problemão, né? Mas eu gosto. Esse que é o problema. Eu gosto tanto de treinar braço, mas, cara, se tu aumentar o teu braço, teu ombro vai continuar pequeno. Então segura o teu treino de braço. A gente vai diminuir o teu volume de treino de braço e a gente vai aumentar o teu de deltoide. Claro que nem a gente falou antes no primeiro bloco, não adianta tu socar volume, tu martelar uma musculatura que tá com uma desordem e que tá funcionando fora da mecânica. Tu vai usar trapézio, tu vai usar o serrátil, tu vai compensar em musculaturas que não teriam necessidade, né? Então tu tem que organizar a tua estrutura, o teu eixo corporal, melhorar o teu nível de função neural daquela musculatura, porque quanto mais estímulo chegar do cérebro para o músculo, mais força ele vai fazer num determinado movimento e tu vai conseguir isolar ele melhor. Cara, essa parte neural é muito importante também num treino, né? E é outro ponto que eu vejo assim, muito erro, né? Seja em atleta, seja em qualquer pessoa que tá treinando hoje. Cara, os caras estão treinando com a cabeça lá nos problemas de casa. Ou treinando com o celular, olhando qualquer... Sabe, tipo, cara, o treino, a pessoa tem que ficar o máximo concentrada, saber o que tá trabalhando. Isso é muito importante. Essa parte neural é, assim, de extrema importância, né, no treino. Um dos maiores erros que eu vejo, tá, no bodybuilding. Eu tenho um braço maior que o outro, vou fazer exercício no lateral. Não, peraí. É a última coisa que tu vai fazer dentro recurso. Dentro de uma progressão, a última coisa que tu vai fazer é trabalhar o exercício no lateral. A gente tem um fenômeno neural chamado déficit bilateral. O que acontece? A gente tem uma coisa que desde pequeno a gente trabalha a nossa lateralidade. A gente tem um membro dominante em relação ao outro. Então, eu no caso sou destro. O estímulo neural que eu recebo nos músculos do meu membro superior direito é muito melhor que o esquerdo. Eu tenho mais destreza, mais coordenação motora. Então a qualidade, independente de o quanto eu treine para isso, de estímulo, vai ser sempre melhor. Então se eu for fazer um exercício unilateral, tem estudos que isso, inclusive a fisioterapia eu vou contar depois uma história que aconteceu comigo também numa lesão. Isso é importante. A fisioterapia contribuiu muito para nós com esses estudos. O que acontece?
parte do estímulo que eu ofereço para um membro, o outro recebe, estímulo neural, ok? Então o que acontece? Com indivíduos que tinham o membro engessado, treinando apenas um braço, o outro conseguia se manter, diminuía a perda de massa muscular, ou até podia acontecer de aumentar, para tu ver como é interessante essa questão da distribuição neural. E o que acontece? O cara tem ainda, apesar de não ter lesão, ou se teve, também pode agravar, apesar de não ter lesão, ele faz o exercício no lateral. Então parte do estímulo de um lado vai para o outro. Então tu tá perpetuando essa diferença de estímulo neural. O que é uma ideia inteligente? Fica a dica já. Vou dar um presente, hein? Exercícios bilaterais com sobrecargas simultâneas. Rosca, ao invés de fazer com a barra, que tu compensa a falta de força de um lado com o outro, tu fazer com halteres. Porque parte de um lado, do estímulo de um lado vai para um, parte do um vai para o outro. E assim a gente vai corrigindo. Ah, cansou o braço esquerdo porque o esquerdo é mais fraco que o direito. Acabou o exercício. Acabou. A adaptação que o membro mais fraco vai sofrer é muito maior que o membro mais forte. Ele chegou no limite e o outro ainda não. Exatamente. Aí, por exemplo... automaticamente já vai corrigindo, né? Exato. Aí vamos puxar outra coisa. Tem uma disfunção lá na escápula esquerda do dudo e na direita tá 100%. O braço também não vai desenvolver igual. Porque tu não consegue ancorar a escápula. Pra quem não sabe, o bíceps tem inserção lá na escápula. Então não consegue ancorar a escápula para ele trabalhar na posição alongada que ele deveria. Em pior vantagem mecânica, que é o que a gente chama. Quando a gente piora a vantagem mecânica para um músculo, a gente faz com que ele faça mais força para executar uma ação. Porque não é só o bíceps que faz a flexão do cotovelo. A gente tem o braquiorradial, a gente tem o braquial. Então não é só um músculo que trabalha ali. Né? Então a gente tem que parar para analisar essas coisas também. Todo o contexto. Eu vou contar uma história. Em 2018, eu estava no ápice da minha carreira como atleta. Eu tinha chego num grau de condicionamento e já vinha com uma maturidade legal, que eu fiz vários campeonatos, né, na sequência, né? Tava com um físico muito bom. Dessa foto aí? Não foi depois disso. Foi depois. Já tava legal aí, né? Aí eu tava... não, cara, pior que não. Tava bem condicionado, mas faltava ainda, né? Foi meu segundo campeonato, se não me engano, essa foto aí. Já tava bem dilatado. E, cara, eu tive uma lesão, eu rompi o músculo da coxa, né? Eu rompi praticamente total. Foi o vasto lateral, o vasto medial, tá? E rompi dando aula, tá? Por quê? Foi, cara, uma cagada na experiência aqui. É sempre assim. Eu levo até hoje, né? Foi abuso de diurético, né? Por causa que eu sempre tive um pouco de dificuldade de segurar o físico, né? Que é aquilo que a gente tava falando antes em off. Tipo, eu saía de um campeonato, cara, eu sempre me cuidava por causa do efeito rebote. Cara, e mesmo assim... Né? Quem já foi mais gordinho, né? Que no meu passado já fui obeso, cara, eu tinha muita dificuldade. Então eu tinha que manter por um certo tempo, né, o uso de diurético, porque eu fiz vários campeonatos. Acho que naquele mês eu tinha feito 3 campeonatos. Então eu tava na 3ª desidratação, né? E começando ali o processo, sentia muita cãibra, cara. Muita cãibra. E dando aula, tava caminhando na academia, rompeu. E o que eu fiz? Isso foi faltava uma semana pro Campeonato Gaúcho, em 2018, né? Eu tinha feito o estreantes daquele ano, né? Pela NPC, eu ia competir no Gaúcho, que era poucos dias depois, e acabei tendo essa fatalidade, né? Quase acabou com a minha carreira, porque na época muitos médicos... Não, tu vai ter que operar, tu vai ter que fazer cirurgia, né? Então, tu imagina fazer uma cirurgia para reconstrução de músculo. O meu vasto medial, ele rompeu e ele foi parar lá em cima cara, foi algo, foi feio, sabe? E eu fiquei muito tempo... Isso foi no mês de junho, acho que foi no mês de junho. E eu fiz... Cara, continuei a preparação. Olha só a loucura. Eu consegui, dentro do mesmo ano... competir de novo em novembro, sem fazer um treino de perna e sem fazer um cardio. Meu Deus do céu. Porque não tinha como. Sim, eu fiquei muitos meses sem treinar a perna, né? Que eu tinha rompido o músculo. Porém, eu fazia o que eu conseguia fazer de unilateral. Fazia extensão, leg press unilateral. Cara, assim, depois até eu quero colocar uma foto aqui.
é difícil. Cara, tu olha uma perna e a outra, né? E eu fiquei praticamente junho, julho, agosto, setembro, outubro. O campeonato foi em novembro, fiquei praticamente 6 meses sem treinar a perna. Né? Eu fazia unilateral, né? Fazia uma, mandava estímulo para outra. Acho que ficou 1 ou 2 centímetros, só que no palco foi imperceptível a diferença. Né? 2 centímetros é um parâmetro até aceitável. É aceitável, né? Porque tu consegue posar, disfarçar, né? Um lado e outro, assim, né? Mas a importância, né? O que eu queria destacar era a importância, né? De manter esse estímulo unilateral, né? Cara, eu fiquei, tipo, 6 meses. E perna a gente sabe que, tipo, é muito fácil pra perder, né? Então, pra mim, foi uma experiência muito, muito bacana, muito, muito proveitosa. Eu vou aproveitar também, eu vou pedir pro pessoal colocar aquela foto do ombro, né? Então, ali, pessoal, para vocês terem uma ideia do meu ombro, era uma das dificuldades do meu corpo, e saindo de um campeonato, foi um feedback que eu peguei. Eu tinha pego da arbitragem um feedback, onde eu tinha que melhorar o ombro, e uma dica que esse cara aqui me deu, né? Onde eu mudei a minha estrutura, né? Mudei e, cara, em questão de 3, 4 meses, você veja a diferença de uma foto e outra, né? Sendo que eu treinava, batia, cara, eu fazia elevação lateral já dormindo quase, pra melhorar o ombro, né? E olha ali, né, uma mudança, né, que tu faz que... Muito grande, mas com certeza, né? Era algo que tu não tinha tentado ainda. Não, né? tinha. Era um detalhe, por isso que eu te falei. Era um detalhe que na época, não só ninguém me falou disso, entendeu? Que eu consegui melhorar com um detalhe que tu me falou, que era um detalhe na escápula. Na escápula, né? Era corrigir a conformidade dela, né? Isso é uma coisa bacana até do que o bodybuilding das antigas trouxe, que é o tu persistir, né? Talvez não tenha dado certo pra ti ali com a questão de martelar tanto no teu deltoide, né? Mas, cara, é uma das coisas do treinamento que eu acho muito legal do bodybuilding old school mesmo, que é se tu tem um ponto fraco, tu trabalha nele até ele virar um ponto forte. Se o meu adversário vai trabalhar, vai treinar 4 horas, eu vou treinar 4 horas e meia, vou treinar 5 horas. Isso é uma coisa bacana do bodybuilding. É muito legal. Que fica de lição, assim. Eu, ao menos, lendo a biografia do Arnold, eu vejo muito sobre isso. Sobre humildade, né? Pra tu ver que tu tem muito a aprender. Muito. Por menos que o cara não tenha um físico tão bom quanto o teu. Não, era aquilo que tu falou. O Arnold, ele sabia que tinha um cara que era bom de tal coisa. Cara, ele ia buscar com os melhores. E tu fosse ver, não eram referências no esporte daqui a pouco, mas aquele músculo em específico era bom. Ele ia lá, aprendia com o cara e ele sempre foi se destacando no esporte, né? Isso é um ponto bacana, né? E voltando também, assim, como tu faz a periodização de um treinamento em off-season, em cutting, tu costuma fazer uma coisa já protocolada ou também tu gosta de trabalhar também conforme as respostas que o corpo do atleta ou do teu aluno vai dando, vai mostrando? Claro, a gente vai periodizar conforme o feedback do nosso atleta, do nosso aluno, né? Porque, em geral, o que vai mudar entre off-season e cutting? A intensidade do treino. Que na verdade, mas por causa da demanda energética, né? Exatamente. Porque o que acontece, né? A gente tem o nosso atleta em off. Ele tem mais aporte nutricional, ele tem um aporte hormonal, querendo ou não, melhor. Ele tem mais condições de manter uma intensidade maior. Tem mais comida. O ambiente é mais favorável. Exatamente, é mais favorável para que tu ganhe massa muscular. Então tu vai trabalhar. É o que eu costumo dizer, tá? A gente tem os 2 parâmetros de evolução na musculação. É intensidade e volume de treino. Um tem que andar contra o outro. Se a intensidade está alta, o volume diminui. A gente aumenta o volume, a intensidade diminui. No off, a gente aumenta a intensidade, a gente baixa o volume. Os 2 não tem como andar juntos. Em alguns casos até dá, mas aí é individualidade. Né? Que tem gente que é alienígena. Tem uns caras que são... E isso é outra coisa do bodybuilding, né? Só terminando aqui a linha de raciocínio. No off, a gente aumenta a intensidade e diminui o volume. E com o passar do tempo, a gente vai tentando aumentar o volume
né? E a intensidade. Já na parte de cutting, né? Que seria para as finalizações, a gente começa a trabalhar mais volume. Porque a intensidade talvez não consiga acompanhar, porque a gente vai restringindo cada vez mais o aporte calórico, né? É como também a parte hormonal do atleta, né? Que em cutting, né, ajuda muito, né? Tem atletas que conseguem manter uma intensidade, eu diria até que alta, cara. Alta? Assim, até em semana de desidratação de campeonato. Que eu acho, assim, outro fator muito importante, tá? Eu vejo muita gente na última semana treinando... Ah, não, a semana aqui é de boa. Recreacional. Não, cara. Não. A última semana, quanto mais glicogênio tu conseguir tirar de dentro do músculo, cara, o carb-up vai ser outro, o shape vai ser outro no palco. Justamente, teu corpo ficou mais esponja. Mas pro atleta conseguir chegar nesse ponto, né, é muito importante essa periodização que vem vindo no cutting, né? Porque, cara, às vezes o atleta chega mesmo no final e não consegue, né? Exato. Então eu acho, aí houve algum erro de estratégia, ou às vezes até ele teve pouco tempo de preparação, onde o treinador teve que, né? Às vezes, porque tem atleta que não faz 100% de trabalho, exatamente, né? Então tu acaba tendo que sugar mais, né, diria assim. Então ele acaba chegando já nessa fase, já num grau assim acabado, né? Tu vê assim, o atleta realmente chega naquela semana, ele não consegue treinar numa intensidade boa, né? E o papo vai fluindo aqui, a gente já tá chegando no final do segundo bloco do programa e logo mais a gente volta pro terceiro e último com esse fenômeno aqui do treinamento, Gustavo. E até logo, galera. Clínica Fabielle Espanhol. Venha conhecer os protocolos inéditos e exclusivos que garantem resultados. Clínica Fabielle Espanhol. Strong Suplementos. Tenha você também uma franquia de sucesso. A Golden Center Fit está preparada esperando você, investidor. Venha conhecer nossas propostas e não deixe de fazer parte da Academia Premium com preço de low cost. Mais Fit Moda Treino. Mais Fit para todas as mulheres. Mais Fit Suplementos. Mais Fit, mais energia. Mais Fit Moda Treino, em Nova Prata. Cuidar da sua alimentação é cuidar da sua saúde. Temos produtos sem glúten, sem lactose, integrais, sementes, grãos, castanhas, farinhas, chás, suplementos e encapsulados. A Grife Natural tem tudo na medida certa para você. Visite uma de nossas lojas em Nova Prata, na Avenida Luiz Marafon, número 280, em frente ao Colégio Tiradentes, ou entre em contato no nosso site www.grifenatural.com e conheça mais sobre nossas lojas e produtos. Academia Vigor, há mais de 34 anos com treinamento sério, individualizado e personalizado para você que procura resultados. Com uma ampla variedade de equipamentos, a Academia Vigor situa-se na Flores da Cunha, número 836, no centro de Nova Prata. E agora para o nosso terceiro e último bloco, a gente deixou o mais importante, a gente vai falar sobre hipertrofia de glúteo, né? Tem muita coisa que envolve, né? Tem a questão da famosa, né, da categoria wellness, o famoso glúteo gota, né? É genético, é treino. A gente vai saber um pouquinho do Gustavo, o que ele acha, o que ele tem para falar sobre isso. A gente costuma dizer que a categoria escolhe o atleta e não é o atleta que escolhe a categoria, né? Para começo de conversa. Tem muita menina que... eu queria ser tal. Aí, manda as fotos e tal, vamos ver. Tu olha... Cara, tua estrutura não mas eu quero. Cara, não dá. Eu também gostaria de ser o Ramon, de ser o Arnold, mas não dá. Queria não ter tem o físico como. do Cibam. E aí que tá, né? Tem gente que tá disposta a se submeter a protocolo hormonal, a se detonar para chegar naquela categoria. E não vai chegar. Não vai ser competitivo. Não, isso aqui ia dizer, até pode chegar a competir, né? Mas ser competitivo não, né? Exatamente. Então pode conseguir um top 3, top 4, mas
campeão, dificilmente algum título expressivo, não. Porque a gente olha para a morfologia da pessoa. O wellness tem que ter cintura fina, quadril largo, glúteo desenvolvido, coxa. Aí vem uma menininha que é mirrada, que é magrinha, que até conseguiria se encaixar numa boa biquíni, mas ela quer o wellness. Até porque hoje, né, a categoria biquíni, wellness, a biquíni mudou muito o padrão. Exato. Né? Até a gente teve no outro programa que Cleci Wellness, a biquíni hoje é uma mini wellness. Isso. Né? Então é questão de padrão, né? Exatamente. É que nem o bodybuilder querer ser men's physique. Aí tu vai olhar o bodybuilder lá, Até 100 quilos. Tem 1,90, 100 quilos, mas tem a cintura quadrada. Porque eu vou fazer vácuo de abdômen. Cara, a tua pelve é larga, o teu ombro é estreito. O teu tronco, o teu tórax vai acompanhar. Então a tua cintura é aquilo ali. Não tem como... Talvez melhore um pouquinho. Melhora um pouco, mas não consegue brigar com a morfologia do corpo. Exatamente. Né? Se eu alargar a cintura escapular, é outra coisa. Tu não consegue alargar muito. Não disfarça. Dá uma disfarçada. Melhora. Né? Mas né? Vai ser aquilo ali. Vai ser porque tu vai ser limitado. Tal pessoa. Cara, eu prefiro te mostrar a realidade agora do que chegar lá no palco, tu mesmo te frustrar e daqui a pouco largar a musculação, como já aconteceu com algumas pessoas. Muita coisa, né? Até muito atleta, conheço já aconteceu até comigo também, né? De atletas que saíram do time, porque, cara, como um exemplo, biquíni, cara, foi vice-campeão sul-brasileiro na época que o sul-brasileiro era um campeonato bem muito expressivo. Mano, ganhava todos os regionais, gaúcho e dava. Não, eu quero ser wellness. Cara, não dá. Até. Mas é uma coisa de tempo, 2, 3 anos. Não, dá. Largou, trocou de treinador. E entupiram a menina de droga e tal. Resultado, ela não chegou. Nem competir ainda na wellness. Com a saúde. E abandonou hoje o esporte, abandonou tudo, né? Isso acontece bastante, né? Outra coisa. Desenvolvimento de glúteo. Cara, eu não considero isso genético. Tá? Dá pra melhorar muito sem considerar o fator genética, né? Tem gente que é abençoada mesmo, né? Não, tem muita mulher, né? Tem muita mulher que, cara, eu tenho uma atleta, ela lá de São Paulo, ela é master. Cara, o glúteo dela é fantástico. Pra gente ter uma noção, ela estreou no Mr. Santos. A Elaine, até vou falar o nome dela, se estiver acompanhando aí. A Elaine, ela... Tu sabe a expressão que é o Mr. Santos, né? Sim. E, cara, a gente fez o trabalho, né? Quando eu peguei ela, né? Na época ela ainda não tinha competido. Não deu tempo de fazer todo esse detalhamento, melhorar o físico. Eu apenas sequei ela pro campeonato, né? Eu comecei o trabalho com ela em agosto, né? Daquele ano, acho que foi 2021. E o campeonato foi início de dezembro, né? Mas o Mr. Santos é um campeonato muito expressivo. Exato. Cara, e o glúteo dela, é perfeito. Né? E a estrutura dela, a estrutura genética dela não é favorável para wellness. Ela é aquela mulher com a estrutura longilínea, né? As extremidades alongadas. Então, para a coxa, ela tem mais dificuldade, né? Só que a gente sabe do peso que tem, né, do glúteo. Exatamente. Na categoria. Cara, ela virava de costas, ela saía do canto e ia pro meio. Sabe? Cara, Sim. E ela... Por causa do glúteo dela, ela foi campeã no Mr. Santos, né? Foi um campeonato, ela era estreante e tinha, não lembro se 19 atletas, cara. E sim, foi algo que chamou muita atenção. E eu não tive tempo de fazer nada no shape dela, na melhoria da estrutura do físico dela. Sim, eu apenas sei que ela, por sorte, tinha o glúteo daquele formato. Não é o caso de todo mundo, né? Como aquilo que tu falou. Eu acredito que tem sim como melhorar muito, né? Na parte de treinamento, a escolha dos exercícios e até outras questões que depois a gente vai abordar aqui, né? Que vem da morfologia da mulher, né? Mas eu acredito muito que a escolha dos exercícios, até a periodização de como a mulher treina o glúteo na semana também é importante, né? Para isso. Quer falar um pouquinho sobre isso, sobre os exercícios? Com certeza. O que é o ponto-chave, tá? Por que geralmente as mulheres invejam o homem? O homem tem muito mais facilidade para desenvolver glúteo. Apesar de ele não treinar especificamente pro glúteo. Tu não vê quase homem fazendo extensão de quadril com caneleira, extensão de quadril no cabo.
E mesmo assim eles têm o glúteo geralmente mais desenvolvido que a mulher. O que acontece? Isso é uma das questões de estrutura morfológica. O homem tem a pelve mais estreita e a mulher, por ser quem vai gerar uma criança, né, ela tem a pelve mais larga justamente para ter o parto normal, que é para a criança passar. Em virtude disso, isso acaba tornando o quadro desfavorável para o glúteo trabalhar numa porção ideal, uma posição ideal. E de quebra, o glúteo é um músculo que ele é fásico. A gente tem 2 tipos de divisões de características do músculo. Os músculos tônicos e os músculos fásicos. Tônicos são músculos que tendem ao encurtamento e hiperatividade. O glúteo é um músculo fásico, que ele tende a atrofia e inibição, ou seja, ele entra em desuso. O músculo que é o tônico, que faz a ação oposta dele, é o ilipsoas. Então, quando ele entra em hiperatividade, ele inibe a ação do glúteo. Ou a musculatura adutora, que é a musculatura do meio das coxas, que é quem fecha a coxa, também acaba inibindo o glúteo médio, que é quem dá aquele aspecto mais arredondado do glúteo. Então, a gente tem um quadro perfeito para não desenvolver. E no momento que a gente toma as atitudes, a gente alonga, a gente traz mobilidade, a gente tira esse processo de hiperatividade neural, que é o nosso cérebro que faz isso, a gente consegue voltar a desenvolver glúteo. Por isso que eu tenho tanta referência de melhorias de glúteo nos meus alunos, nos meus clientes. Porque a gente trabalha essa questão de mobilidade, de processo de tirar a inibição do glúteo, e ele passa a desenvolver. Inclusive a Rafa, que competiu ano passado, ela competiu a primeira vez, foi uma pessoa que eu peguei do zero, trabalhei ali com ela cerca de 1 ano, 2 anos, e ela ganhou o campeonato, sendo natural. Natural, né? O glúteo foi muito elogiado pelos árbitros, inclusive tinha árbitro nacional, se eu não me engano, naquele campeonato. Sim, tinha, se não me engano, foi não lembro se foi a Bruna Miyagi, acho que arbitrou aquele campeonato, ou o Celso. Não sei, era um homem, acho. O Moreno, então era o Acho Celso. que era o Celso. Moreno. E ele disse, cara, é um dos melhores glúteos do campeonato. Teve glúteo gota. E natural. Natural. Então, assim, como o Dudu falou, né? O treinamento ainda é o pilar mais importante do bodybuilding. É uma pena que não seja tão evidenciado como deveria, né? Até uma das minhas marcas, né, no meu logo, né, até eu falei pro Gustavo. Eu tava elogiando o logo dele. Que é o cérebro, né, e o halter, porque o peso é importante sim, né, na questão da evolução do físico, mas a inteligência é muito mais, né, Gustavo? É o cérebro quem comanda todas as ações do nosso corpo, né? Se eu fosse começar a falar de processo de contração, que começa desde lá do nosso cérebro, que manda o estímulo neural, um estímulo elétrico, para despolarização, para contração muscular, enfim. Daria para passar horas aqui falando só sobre o processo de contração. Mulheres que estão acompanhando, né, principalmente atletas wellness, e ainda não tem a gota, tem como. Tá aqui uma referência. Biquíni também, né? Própria body fitness também tem que... Não, mas hoje não, o glúteo sim, porque a gente fala, até a gente tava comentando da densidade, tem que ter densidade muscular, né? Porque tu vê a caminhada ao fundo do palco, porque eu sou árbitro, eu fui árbitro também, né? Então a caminhada no fundo do palco é justamente pro árbitro ver a densidade do glúteo. Justamente, né? Aí tu vê no caminhar, cara, o glúteo que não é denso, que não é firme, dá aquela balançada, já cai muito, perde ponto, né? cai Perde conceito, muito. né? Então, essa caminhada que a atleta dá ao fundo do palco é justamente pro árbitro avaliar a densidade do glúteo, né? E a gente sabe, né, a parte a importância da parte do treinamento, né? Uma parte falou tudo, cara, do encurtamento do ilho-psoas também, né? Porque muito treinar, aquilo que a gente tava falando, né, de forma... Treinar de qualquer forma, moda louco, né? Ah, eu não tenho glúteo. A mulher treina. Tá, mas por que tu não tem glúteo? Será que é só falta de treino? Pode ser a forma com que tu tá treinando, ou pode ser a deficiência de alguma coisa, né? E nesses casos aí, tem gente que já veio pra mim com inflamação no tendão do glúteo. Aí deu bursite no quadril. Por quê? Porque a pessoa tava dando muito volume de treino em glúteo
Só que ela não tinha competência muscular para isso. Então ela acabou inflamando o tendão do glúteo e criando uma bursite no quadril dela por causa do excesso de volume. Excesso de volume de treino. Exatamente. Vê, né? E tem muito homem aí também, não é só as mulheres, hein? Tem muito homem aí que, quero fibrar o glúteo. Aí o cara sobe lá o bodybuilder com a bunda mole. Por quê, né? Mesma coisa. Não é só com as mulheres que isso acontece com os homens também. Uhum. Então tem que oferecer qualidade de estímulo e não só volume. Certo. E falando também um pouquinho do glúteo Gota, uma coisa também que a gente tem que deixar bem claro também para as pessoas, né? Principalmente para as mulheres que estão assistindo, aquilo que a gente tava falando, que tu falou do teu atleta. Cara, num primeiro campeonato, é muito difícil a mulher chegar num grau de condicionamento onde ela consegue ter aquela separação do glúteo e femoral. Exatamente. Né? Cara, isso é maturidade muscular, isso são anos de treino. Isso, eu falei dessa minha atleta, ela é master. Ela estreou, mas ela tinha 46 anos. Sim. Na época. Então ela já vinha de uma bagagem de treino muito grande, muito apesar de nunca ter competido, sim, né? Ela já tinha um tempo de treino, né? Onde ela tinha uma certa maturidade muscular, né? E a gente conseguiu atingir já esse grau de condicionamento já no primeiro campeonato. Uma separação entre o femoral e o glúteo, assim, foi uma separação muito grande, assim. Né? Quem olhava era muito difícil dizer que uma estreante chegar naquele nível, né? Tanto que ela ganhou estreante e ganhou até a Open, né? Olha aí. Ela foi segunda na Open, ganhou a estreante e ganhou a Master. Bom, já foi bem no primeiro campeonato, foi bem. Depois ela ficou em terceiro no Arnold, né? Oi, é um campeonato expressivo, né? Então, foi o que, ano passado? Ano passado, no Arnold ano passado. Esse ano aqui a gente tá fazendo um off-season, né? Pra melhorar esse ponto que eu te falei da coxa dela, né? Sim. Ela é uma mulher que ela consegue atingir um grau de condicionamento muito bom e muito rápido, né? Ela tem facilidade para secar assim, ó. Mas para volume é mais. Mas para manter o volume de coxa, então eu quero fazer um trabalho, maturar mais, né, essa musculatura da coxa dela, né, trazer mais detalhamento, né, porque a gente sabe que quanto mais longilínea a estrutura, é muito difícil, né, para preencher aquilo de músculo, justamente, né. Até se quiser falar alguma coisa sobre isso, a escolha dos exercícios também é importante, né. Com certeza. O que a gente vê assim de informação que é um desserviço. Uhum. Não, que dica tu daria para quem isso serve para mulher, para homem? Sabe aquele homem que tem as pernas compridas que não consegue botar músculo naquilo? Qual que é a dica que o Gustavo daria para esse indivíduo? Infelizmente a dica que eu posso dar ela é meio genérica, né? Procure um treinador. Porque, cara, o que a gente tem na internet assim de desserviço que dá um desgosto de tu ver aquele extensor que tu faz com a pontinha do pé para fora e a perna aberta, ou com a pontinha do pé para dentro e a perna fechada, que vai enfatizar mais o vasto medial ou o vasto lateral. Cara, isso tem 2 pontos, tá? A inserção de reto femoral, que é a musculatura do centro da coxa, vasto lateral e vasto medial é a mesma. Então, na extensão de joelho, na cadeira extensora, vai trabalhar os 3, mas a ênfase ainda assim vai ser em reto femoral. Reto femoral. O que acontece? Assim, ó, em finalização, numa questão de... Até pode dar um estímulo um pouquinho, mas eu não acredito que seja algo que vale a pena o cara fazer pra... E esse é o ponto. É relação custo-benefício. Ok, eu vou colocar a ponta do pé mais pra dentro, vai enfatizar um pouquinho mais o vasto lateral. Tem evidência científica para isso. Aumenta a ativação elétrica. Nem vou falar sobre a veracidade de estudos de eletromiografia, mas realmente tem uma ativação um pouquinho maior, mas eu vou estar funcionando fora da mecânica do joelho. Uhum. Aí tu vai estar sobrecarregando e prejudicando outras justamente. Outras partes, né? Qual que é o custo-benefício disso? Vale a pena mesmo? Existem formas mais inteligentes para poder corrigir, né, Gustavo? Muito mais inteligentes. Se tu usar outra variação de exercício, não vou falar, porque também não vou dar informação de graça para todo mundo. Fica a dica, contratem o serviço de consultoria do meu amigo. Mentoria, para quem é treinador também, eu também ofereço mentoria, né? Então, assim, é a mesma coisa da panturrilha. Trabalhar com o pé mais fechado ou mais aberto, custo-benefício. Tu tá funcionando fora da mecânica do exercício, da articulação. Então, tem uma ativação um pouco maior? Tem.
a que custo, a que preço, vale a pena? Tem outras estratégias que são mais inteligentes. E mesmo assim, a gente sabe, né, Dudu? É difícil ganhar. Tu é bem provido de panturrilha, né? Mas É a genética, herança de gordo, né? É, herança genética. Mas é difícil ganhar panturrilha por causa da predominância de fibras, né? Outra coisa da característica muscular. Fibras do tipo 1, fibras do tipo 2. Desenvolver uma musculatura que é do tipo 1, que é a panturrilha, que é mais resistente à fadiga, é muito mais difícil do que uma fibra do tipo 2. Não, eu falo brincando, mas herança de gordo é verdade. Vocês já viram algum gordo... Tipo, eu já fui obeso, né? Vocês já viram algum gordo com panturrilha feia? Com panturrilha pequena? Não tem. Tu imagina, a panturrilha é o que sustenta o corpo o dia inteiro. Pra cima e pra baixo. Sobe escada com aquele peso todo em cima. Justamente. Eu sempre tive tendência a ser esguio. Então assim, perna longilínea, tendência a ser esguio. Então, pra mim, é difícil ganhar panturrilha. É difícil, que nem tu falou, por um membro longilíneo, tu agregar massa muscular ali. Né? Então, são dificuldades que a gente tem que enfrentar, mas que não são fatores impeditivos também. Né? Então... Mas são limitados. Exatamente. E vamos chegando no final do nosso programa. Eu quero agradecer de coração, tá, Gustavo? Eu agradeço o convite. Muito legal o programa. Acho que foi muita informação, né? Não só para quem tá querendo começar a competir, mas eu tenho certeza que foi muita informação importante também até para treinadores. Eu espero que seja mesmo. Foi uma aula. Cara, hoje a gente teve aqui uma aula. Sério, muito, lógico, pincelado, né? Mas foi muito legal, cara. Agradeço de coração a tua presença. Eu que agradeço. Né? Obrigado pelo convite. E pra gente finalizar o programa, tá? Vamos olhar pra câmera aqui, ó. E tu vai ter que fazer ó, o símbolo do time aqui, ó. Eita! Com um vapo aqui, ó. Com um vapo. Tá? Cara...